Essa matéria com o estaleiro Estrela do Sul mostra uma realidade que Uruguaiana não tem visto, né? A mídia tem dado destaque aos problemas, às dificuldades, mas tem uma Uruguaiana que funciona aí. Tem gente acreditando, tem gente apostando, tem gente investindo na nossa cidade. E o recado também vai para quem está fora da cidade, né? Que a gente vê nas redes sociais aí, muito comum essas queixas, né? Ah, não tem oportunidade de emprego, tive que deixar a cidade. Olha, gente, Uruguaiana dá certo, né? Basta a gente acreditar. É muito comum porque a gente tira o foco, sai para uma outra cidade, não tem parente, não tem amigo, não tem como desviar o foco, arruma um emprego, trabalha dia e noite, vai para casa, trabalha e as coisas dão certo. Mas isso dá certo em qualquer lugar. Em Caxias do Sul, em Florianópolis e em Uruguaiana. O que a gente tem aqui é a dispersão, as pessoas aí têm amigos, tem tempo para sair para balada, para festa, e aí o foco é outro, não é do trabalho. É essa a diferença, e isso porque dá certo lá em Caxias, lá em Pelotas, em Porto Alegre, porque é isso, as pessoas acreditam e trabalham, baixam a cabeça e vão embora, certo? Funciona aqui, funciona em qualquer lugar isso. Não precisa ser na grande capital, na grande cidade, nem em Uruguaiana. Funciona na Barragem, em São Marcos. Funciona em qualquer foco, trabalho, determinação. Essa é a dica. E está aí a prova, com o estaleiro que poderia muito bem estar fora da cidade, recebeu convites, a gente conversou e vocês viram aí, em Florianópolis, mas prefere estar aqui, mandando daqui para lá, não é? E nos próximos programas, nas próximas edições desse programete, a gente vai ver outras histórias tão interessantes quanto essa. Eu acho que vale a pena. E o nosso convidado tem tudo a ver com isso, né? O nosso convidado é especial, eu fiz questão dessa primeira edição, a gente convidar o cidadão Luiz Augusto Schneider. Está aqui conosco. Bem-vindo, Schneider. Obrigado, França. Um prazer estar contigo no teu programa e parabenizar por esse espírito de empreendedorismo que tu estás falando, manifestando e que a gente vê operado nesse teu investimento. Um abraço a ti, um cumprimento a Renata, a toda a tua equipe. A Uruguaiana precisa desse espírito, do espírito de fazer, de ter foco no trabalho, de saber que nós temos oportunidades, de saber que a nossa terra é uma terra rica em trabalho, precisa de pessoas com visão de empreendedorismo, com espírito, precisa de pessoas com persistência e sabermos que as dificuldades existem em todos os lugares, claro, mas a nossa terra tem grandes oportunidades. E a gente precisa levar a nossa autoestima, que anda baixa, né? Isso é fundamental, nós trazemos uma análise um pouco maior. O país hoje enfrenta grandes dificuldades, questões institucionais, questões a nível do governo federal, econômicas. Temos aí uma questão de endividamento da classe média, da classe trabalhadora. Sim. Nós temos toda uma necessidade de geração de renda do país. A questão política, essa é fundamental. O país tem que estabilizar, ele tem que criar programas, um planejamento com uma visão de Estado, não de governo. Isso é fundamental. O Estado do Rio Grande do Sul hoje enfrenta desafios na área econômica. Ela precisa resolver seu problema orçamentário. Enquanto o Estado do Rio Grande do Sul não fizer o ajuste, enquanto o país não fizer o ajuste, ele vai ter grandes dificuldades. E os municípios também, né? O município de Uruguaiana já fez esse ajuste. Isso é fundamental de nós falarmos. Em 2014, nós tivemos aí uma condição orçamentária muito interessante. Nós conseguimos aí trabalhar aspectos de restrição de custos, nós conseguimos equilibrar o orçamento do município. Nós enfrentamos problemas que são externos à questão da gestão especificamente pública. São questões relativas a um passivo trabalhista que nós enfrentamos. Sim. Mas o que a gente pode dizer é que dentro do cenário de país, de estado e de município, Uruguaiana está bem colocada. Mas também estamos dentro desse cenário, estamos dentro dessa realidade de país que precisa encontrar seu caminho, precisa voltar a dar confiança aos investidores, e o Estado do Rio Grande do Sul que precisa fazer o ajuste orçamentário, precisa reestruturar os seus setores, o seu sistema como um todo, e aí dar condições para o gaúcho, para o cidadão do Rio Grande do Sul. Agora, eu abri aqui o nosso papo chamando o prefeito de cidadão, Luiz Augusto Schneider. Há muito tempo que a gente não vê o cidadão Luiz Augusto Schneider, fosse vice-prefeito, né, por 8 anos? 4 anos. 4 anos, secretário por mais 4 anos, enfim.
Como é que está o Luiz Augusto Sinai desse cidadão? Que horas ele aparece, filho? Ele está um pouco guardado, né? Ele está um pouco esquecido, mas é o fato que... Eu imagino assim que o ser prefeito é que nem o cara aí no centro espírita, assim, baixa uma entidade no cara, o cara vira prefeito, aí a personalidade fica de lado. Ele sabe que é uma situação complexa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós nunca deixamos de ser o cidadão, nós nunca deixamos de ser a pessoa, aquele ente que interage com os outros, com a família, com os amigos. Consegue ir na padaria, comprar um pão? É um pouco difícil porque o tempo, quando a gente trabalha na administração pública, quando existe essa demanda por tempo, as coisas ficam muito rápidas. Não tem final de semana? Eu dou uma paradinha domingo de manhã, quando eu tenho a oportunidade de ir à paróquia Nossa Senhora do Carmo com a minha família, né? Ali é o momento que eu interajo exclusivamente com eles, com o grupo ali, e à tarde, no final da tarde, também eu procuro estar em casa. Mas não é muito fácil, não. Hoje, França, a coisa avança muito rápido. A tecnologia da informação, ela nos traz vantagens, mas nos traz exigências quanto à disponibilidade para estar trabalhando, para estar resolvendo os problemas. O celular não para nunca, mas é da função. Claro. Isso nós temos que saber. E também a gente tem que entender que é um período na qual a gente se doa para o nosso município, algo que, se nós formos analisar sobre o aspecto econômico financeiro, não é dos mais atrativos, mas a gente tem que pensar maior. Nós temos que pensar numa geração, nós temos que pensar num tempo de fazer, naquele tempo que nós temos de fazer pela nossa terra. E aí a gente se torna agente político e começamos essa caminhada lá em 2004 e hoje nós estamos aí completando já 15 anos, 2016, nós vamos para 12 anos já na administração. 12? Olha a conta aí, viu? Já é um período frente à Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria da Agricultura, junto ao nosso Hospital de Santa Casa e Caridade, ali foram 7 anos trabalhando. E também aí como vice-prefeito frente à Secretaria Municipal de Saúde. A gente comentava a respeito desse dia a dia, porque a gente fica imaginando como é que é o prefeito na hora de folga, ele consegue conversar sobre outros assuntos, o futebol está presente, o namoro com a esposa, vamos sair hoje para jantar, consegue ir num restaurante sem que alguém o aborde para tratar do assunto da RPV, que amanhã vai ser votado, que essa semana vai ser votado. O lixo que vai subir a taxa, alguma coisa desse tipo. Exato. Mas consegue ter um outro tipo de assunto que não esse? É difícil, mas com a família, sim, principalmente com os filhos, a gente consegue ter um outro assunto, uma outra pauta, né? Mas realmente a interação com as pessoas, quando a gente sai a um restaurante, quando vai a algum lugar, normalmente as pessoas abordam o prefeito, né? E a pauta são os problemas, são os desafios, mas é como a gente diz, né? O ônus do cargo, nós estamos aí para fazer esse trabalho. Agora eu imagino também que como prefeito uma situação estranha deve ser essa de não poder reclamar, né? Não dá para reclamar do serviço, do buraco que passou na rua, enfim, dos problemas do dia a dia que toda a cidade enfrenta e que a gente diz, mas não dá para reclamar. Não. E nós temos que estar com o espírito preparado, porque por mais que se faça, sempre vai haver algum problema. Volto a colocar, né, nós estamos dentro de uma realidade e o município ele sempre tem demandas. Uruguaiana nós temos problemas muito sérios de infraestrutura. Durante muitas décadas nós não investimos em infraestrutura, não investimos em saneamento pluvial, na coleta da água da chuva, não investimos de maneira adequada em pavimentação. Então o que nós precisamos hoje é de um programa de investimentos de longo prazo. E isso aí deve se tornar uma política de Estado, França, não é para uma administração. Nós estamos trabalhando alguns projetos de pavimentação, temos uma proposta que é uma companhia municipal de desenvolvimento, que é uma proposta muito interessante, e nós vemos ela como resposta ao desafio da infraestrutura de Uruguaiana a médio prazo. Temos que trabalhar e por isso nós falamos em 2014, conseguimos aí fazer o equilíbrio econômico-financeiro do município. Esse ano, infelizmente, devido aos sequestros e às RPVs, passamos por grandes dificuldades, mas nós temos a crença que nós vamos ultrapassar esse problema, vamos cruzar esse desafio e em 2016 já vamos estar podendo fazer obras e trabalhando cada vez mais pelo Uruguaiana. Prefeito, agora prefeito, continua devolvendo aquele valor mensalmente?
Não do sendo salário? Sim, nós fizemos já. A intenção é ir até o final do mandato, sim? Enquanto nós estivermos sem a aprovação do projeto das EPVs, enquanto nós tivermos esse desequilíbrio econômico-financeiro, nós fizemos 2 devoluções. R$3.000, cara. R$3.600. R$3.600. Isso aí é uma demonstração, porque o que acontece? Não é demagogia. Nós cortamos 30% de todos os cargos de confiança. Reduzimos em 30% todas as gratificações. Reduzimos em 30% os estagiários. Então, nada mais certo que os agentes políticos eleitos também fazerem a redução de seus subsídios. Nós encaminhamos um projeto de sugestão à Câmara de Vereadores, estamos na expectativa da avaliação dos mesmos, mas com antecedência a gente promoveu o ato porque nós precisamos liderar não só por imposição institucional, mas liderar por exemplo. Por exemplo, está aí, é uma bela iniciativa. Eu sei que tu és o primeiro prefeito a usar as redes sociais de forma efetiva, no contato direto, né? Isso tem um preço, né? A gente acaba vendo, lendo algumas coisas que normalmente não aconteceria, né? Na rua ninguém aborda o prefeito para xingar o prefeito, mas na rede social as pessoas estão lá se sentindo imunes, ninguém nos toca, eu posso tudo. É tu que gerencia, tem gente que faz, tu consegue acompanhar os comentários todos? Alguma coisa sim, mas nós temos uma assessoria que faz, eventualmente aos finais de semana eu participo, né? E ele te passa os problemas, assim, olha aqui? Sim, não passa. Faz comentário aqui. Mas tem uma história interessante que teve um sábado à noite que eu comecei uma discussão no Facebook, né? E aí eu saí para ir num baile. E aí eu retornei, eram 13h30 da manhã e segui na discussão. E um deles disse, mas capaz que vai ser o prefeito essa hora no Facebook. Mas foi a oportunidade que houve, né? Que perigo, hein? Depois de uma cervejinha o cara abria a boca e não tem motorista? Não, eu utilizo no momento do turno oficial, quando nós estamos à disposição do município, mas quando eu estou em casa, né? Quando saio com a minha família... É prefeito 24 horas, não tem como escapar. Mas é que a gente tem que sair um pouquinho também, tem que virar cidadão um pouquinho. É verdade. Agora a rede social ela tem uma força que ela está em depuração, posso dizer. O que acontece? Os nossos internautas, aquelas pessoas que se manifestam pelas redes sociais, eles ainda não entenderam qual é a força que tem esse meio e também das responsabilidades. Sim. Porque o que a gente observa, bem como colocasse a impessoalidade do monitor. A gente vê críticas ali e vê muita xologia. E vê uma coisa, né? Isso eu tenho chamado muito a atenção quando a gente entra em alguma discussão. Antes de se manifestar, pesquise, procure saber. Hoje tem o Google, procura te inteirar do que é aquele assunto ali. Claro. Porque senão a coisa fica muito rápida e eu coloco a minha opinião, eu acho que... E daqui a pouco a pessoa está dando uma opinião ou fazendo uma afirmação completamente fora do contexto. E tem um efeito dominó, né? Porque desencadeia um processo, as outras pessoas passam a seguir, a concordar e a afirmar uma coisa que não é verdade, às vezes. Exatamente. E passa a ser verdade, né? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar se tu hoje crias um novo perfil. Um perfil no Facebook, um perfil novo, pessoal, daqueles que tu vai comandar. E aí, de repente, as pessoas descobrem isso e tu passa a receber convites de amizade, solicitação de amizade na rede social. Vamos fazer esse exercício? Olha aqui, ficticiamente, eu recebi aqui, aliás, tu recebeu nesse teu novo perfil, uma solicitação de amizade. Do Egídio Carvalho. Do Egídio Carvalho. Grande amigo meu. É amigo? Fui eleitor dele, hein? Foi ele votou no Egídio Carvalho? E fui mentor da candidatura dele. Apesar de que ele recebeu manifestações contrárias, eu fui o que mais incentivei ele a ser. Fui na casa dele convencer a senhora dele a concorrer. E ele lembra disso? Lembra, mas é um amigo meu. Tu acha que lá na casa dele é ela que manda? Tu convenceu ela e ela... Sem sombra de dúvidas, Aceitaria essa solicitação? Sim, aceitaria, sim. Gente boa, né? Olha aqui. Solicitação Rafael, de amizade do vereador Rafael Alves. É outro valor jovem que nós temos na política, né? Ele está um pouquinho desarticulado agora, porque ele saiu do nosso partido, ele era do PSDB agora. Não é mais? Não, ele está num outro partido. Foi, né? Foi. E depois voltou a ser? Voltou, foi bem recebido também, mas eu acredito que ele deva encontrar o caminho político dele. Mas na tua rede social, pessoal, tu aceitaria ele como amigo? Sem sombra de dúvida. É mesmo? Bom, agora tem algumas figuras aqui solicitando amizade, que eu não sei se faz bem ser amigo
do Eduardo Cunha? É um pouco... Sabe que em determinado momento alguns políticos se colocaram ao lado dele, né, para fazer crítica ao governo federal, à presidenta da República. E nós temos que observar bem, né, porque a discussão política ela é diferente. Por exemplo, se a gente tenta a discussão com o vereador Rafael Alves, ou o próprio Egídio, ou qualquer outro vereador, nós estamos aí brigando, discutindo pelo interesse do nosso município. São pontos de vista, são posicionamentos políticos. Agora, quando a gente vê, por exemplo, essa questão do Cunha, né, ali você vê envolvimento pessoal em esquemas de repasse de recursos, esquemas escusos. E aí não dá para aceitar a amizade dele. Não vai aceitar. Bom, nós estamos fazendo esse exercício aqui com a nova rede social, o novo perfil do Schneider. Tem uma nova solicitação aqui aparecendo de gente da mídia. O Beto, hoje estive com ele também. Esteve com ele hoje? O Edson Roberto, É mesmo? Também. Não haveria nenhum problema, é um homem da comunicação. É mesmo? Nós temos que estar de bem com eles, sabe bem isso aí. É verdade, eu te juro que eu fico um pouco surpreso com essas solicitações de amizade aqui, mas é interessante. Vamos lá, eu acho que tem... Vamos ver o que a rede me destina. Já. A solicitação de amizade agora vem do professor. Ex-prefeito Sanchotene Felice, quer ser teu amigo de Face. Vamos confirmar ele ou não? Ia ser meio complicado. É mesmo? Ia ser meio complicado. Esse aí eu tive alguns ensinamentos duros, muito negativos com ele, principalmente após o término da administração e a minha assunção como prefeito municipal. Ele praticou um processo de perseguição que envolveu injúria racial, um momento muito triste da política de Uruguaiana. Diferentemente dos outros que tu apresentaste aí, são pessoas que moram em Uruguaiana, que vivem, respiram o nosso ar, sentem o nosso cheiro. Esse senhor aí foi prefeito de Uruguaiana, nos deixou problemas sérios, não soube assumir esses problemas, foi morar em Porto Alegre e nós vê como talvez uma indiada lá da fronteira que vem aqui para pegar voto e não aceitaria a solicitação da amizade. Não aceitaria. Ele promete voltar aí. Ele vai ter uma boa surpresa da população de Uruguaiana. É mesmo. Segundo os últimos papos que a gente conversou, ele deixou algumas dívidas para tu pagar. Sim. Tu te sente em dívida com ele por alguma coisa? França, eu sempre trabalhei para o município de Uruguaiana. Quando eu comecei a minha atividade política, na realidade, quando eu comecei a trabalhar para a população de Uruguaiana, foi muito antes de vir integrar a administração do PSDB. Eu comecei a trabalhar lá no ano de 94 pela Associação Comercial na área de formação profissional. Ali eu comecei a trabalhar para a nossa comunidade, de maneira indireta para a administração pública. Então era o nosso prefeito Eurolói Trojan, e de lá eu vim fazendo uma caminhada junto aos diversos setores, sempre procurando trazer o melhor para a nossa cidade. Eu sempre me vi comprometido com o povo de Uruguaiana. Líder de governo e líder político são outra situação. Agora, a finalidade, o porquê que nós estamos na vida pública, não é para obedecer uma pessoa e nem para ter vantagens pessoais. Nós queremos ter uma vantagem coletiva. Nessa vantagem coletiva vai estar a minha vantagem. Bem como tu disseste, o Uruguaiana tem oportunidades, nós temos que fazer ela se desenvolver, porque aí o França vai ganhar e o Schneider vai ganhar. Agora, não precisa ter um imperador. Não te sente em dívida com ele? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. A rede social do Schneider aqui recebe um convite. Olha aqui. Aqui, Schneider. A Verão, tu conhece a Verão? Não. Essa moça aqui é considerada como a Verão. Pô, os caras também. Dá para aceitar? Dá para aceitar, sim. Opa! Apesar de eu estar tomando menos cerveja. Menos cerveja, né? Eu achei que tu queria substituir por alguma outra produção, também é brincadeira, né? Podia botar a Josefina aqui, né? Aceitaria a Josefina também. Aceitaria. É uma rica pessoa. Tá aí. Prefeito Luiz Augusto Schneider, ou cidadão Luiz Augusto Schneider, conosco na primeira edição do programa do França. Nós temos algumas afinidades, nascemos no mesmo dia, não sei se tu sabes. 13 de maio? 13 de maio, não sei se do mesmo ano, 68? Não, 70. 70, né? E na primeira inserção dele na política também estava lá. Exatamente. E trabalhamos durante um bom tempo juntos. Caminhamos juntos, exatamente. É verdade, foi uma boa experiência.
E eu posso te assegurar assim que foram 3 meses em que eu conheci o Schneider e fiquei surpreso com a espontaneidade dele, com a tranquilidade dele, com a forma simples que ele sempre tratou a todo mundo. Parabéns, continua o mesmo, passado alguns anos, né? Muito obrigado, a gente fica feliz. E França, tu que participaste da atividade política, te dispuseste a participar de uma eleição, sabe que o que move essa classe de pessoas é o bem comum. Nós discutimos, nós brigamos, mas nós não podemos perder esse objetivo. A partir do momento que nós deixarmos de ter como maior interesse o povo de Uruguaiana, aí nós vamos nos tornar vazios e logo vamos ser descartados. O que está ocorrendo hoje na política nacional? Eles perderam a sua referência. Hoje eles não são orgulho para nós, eles são vergonha. Então eles devem ser trocados. Agora, aquelas pessoas que se dedicam à atividade política, elas não podem perder esse objetivo. E nós, diariamente, nós renovamos, pode parecer assim algo muito longe da realidade do Brasil, mas nós temos que inspirar as gerações futuras, nós temos que temos que brigar pelo Uruguaiana, temos que brigar pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Temos que brigar por nós. E esse é o sentido de participarmos da vida pública. Luiz Augusto Schneider, está aí o nosso prefeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Schneider. Muito obrigado, Francês. Olha,